E aí, Instagram? Tudo bem com vocês? Quem aí tá animado para conhecer a Dani? Eu tô, porque, gente, é assim, muito importante, muito especial quando alguém consegue controlar a sua vida, entender que essas vozinhas na cabeça são autossabotagem, separar, sabe? Flavinha, seja bem-vinda! Que linda! Então, assim, assim, é uma satisfação muito grande, uma gratidão muito grande quando alguém fala, Leila, nossa, minha vida mudou porque eu aprendi a controlar a sabotagem. É muito especial mesmo. Deixa eu só ver se a Dani tem algum recadinho aqui. Ah, tá. Tá ótimo. Ela já tá chegando, gente. E então, assim, na sexta-feira a gente conversou com a Flá. A Flá tá aí, ó. Daqui a pouquinho ela tá saindo pra ir pra escola. E Mari, seja bem-vindo! Seja bem-vinda, Mari! Mari, a Paloma tava muito linda ontem. Meu Deus, que princesa! Seja bem-vinda, Mari. Então, é muito. A Dani vai contar pra gente, né? Ela primeiro participou de uma oficina show sabotagem com todos os líderes da ACM, né? Ela é a gestora de uma das unidades, né, da ACM. E aí a Dani, eu fiz uma oficina de show sabotagem com todos os gestores e aí a Dani tava lá. E aí ela começou a acompanhar, começou a ver diferença na vida dela, e é isso que ela vai contar hoje aqui pra gente. E ela comentou comigo, ela até me mandou uma colinha aqui. Ela falou, Leila, fica aí pra gente não esquecer de falar, né? Mas ela falou que, assim, principalmente descobrir que separar aquela sabotagem, sabe? Separar que aquela conversinha na cabeça não era ela, né? Era a sabotagem dentro dela que ela podia controlar aquilo, né? Que é possível controlar isso. E aí ela mudou muito, mudou até na parte. E ela tá passando por um período. Eu não sei se ela vai falar, mas ela tá passando por um período de tratamento de câncer com a mãe, né? E ela é separada, então ela cuida da filha, então e ela lida com crianças carentes, né? Então, assim, muita coisa em jogo. Na vida de todo mundo tem muita coisa em jogo. Depois o que a gente começa a usar a empatia, a gente vê que, assim, às vezes as pessoas são do jeito que são porque é a realidade do mundo dela, né? Então, é bem por aí mesmo. Ela me mandou um recadinho que ela tava indo. Adriana, você conseguiu entrar hoje, que legal, Adriana, seja bem-vinda. A Dani já tá entrando, ela tá indo num lugar que tem a internet melhor. Ela mandou um recadinho aqui há 5 minutos atrás, que ela tava subindo. Olha lá, ó, a Flá tá indo pra escola, parabéns. Hoje eu fiz a inscrição do meu filho na ETEC também. Só que ele vai fazer como treineiro, para treinar, né, a fazer a prova, ao tempo de prova, se comportar durante a prova, tal, né? Então ele vai fazer para treinar. Ele tá no 8º ano. E eu tenho um filho que tá no médio, que fez ETEC, fez a prova, né, da ETEC também. E aí ele preferiu ir para federal. Então ele faz federal, são 4 anos, não é o dia inteiro de aula, mas são 4 anos. Então ele tá até dormindo agora, gente. Chegou morto de cansado. Amanhã tem prova de eletrônica. Nossa, você curte demais, é muito legal. E Eliana, seja bem-vinda. Anglécia, que saudade de você. Esses dias eu respondi uma enquete da Anglécia. Ela falou: se você visse eu, o que você faria? Dava um abraço, é claro, né? Mas, gente, assim que a Dani entrar, e aí ela vai. A live de hoje é tipo uma entrevista com a Dani, a Daniela Ribeiro. Ela é lá de Carapicuíba. E ela. Oi, Elaine! Eliane!
E aí ela vai contar pra gente o que mudou na vida dela depois que ela descobriu essa questão de autossabotagem. Ela participou primeiro de uma oficina show sabotagem só com as líderes de projetos sociais da ACM, lá na ACM. Então eles me chamaram, eu fiz uma oficina show sabotagem só com elas. Aí ela descobriu. Daí ela falou assim, Leila, você não vinha fazer isso aqui com as mães? Aí eu fui, né, fazer uma ação voluntária com as mães das crianças do projeto. E aí, gente, o que tinha de mãe controladora lá, porque é complicado, né? As crianças, assim, elas já são umas crianças diferenciadas porque elas não ficam na rua, elas ficam lá no projeto social da CM, né? E aí ela falou assim, Leila, vem aqui, porque... E aí, gente, as mães são, assim, super preocupadas. Elas têm que trabalhar fora, muitas vezes em 2 empregos, e aí rola sabotagem mesmo. Rola hipervigilante, rola controlador. Alê, sua linda! Seja bem-vinda! E aí, então, ela... Depois eu fiz uma oficina show sabotagem com as crianças delas, jovens, né? São jovens. E depois ela participou do Afina Vida Experience, a Daniela. E aí ela, que é um dia de imersão, e lá dentro a gente faz a oficina, show sabotagem, né? E ela foi com a Lilian, uma amiga dela, e ela conseguiu participar, a gente, né, participar assim em imersão e ver. E ela fala, ela sempre me manda mensagem, Leila, mudou muito a minha vida. Eliette, seja bem-vinda! Ela fala, mudou muito a minha vida depois que eu aprendi a controlar a sabotagem, né? Ainda hoje de manhã, nesse momento, ela deve estar lutando com o sabotador, porque ela falou que ela é muito crítica. E a gente ser muito crítica, ser muito autocrítica, é o primeiro sinal de autossabotagem, né? E aí ela falou assim, Leila, acho que não vai dar, porque o crítico já tá falando aqui. Eu falei, para com isso, é só uma conversa, gente. Deixa eu ver se ela mandou mais. Aqui, ó, já estou subindo. Deixa eu só mandar aqui um negócio. Eliette. Pronto. Muito bem, gente. E aí, mas assim, de qualquer forma, vamos aqui conversando enquanto a Dani tá entrando, tá procurando um lugar melhor pra conexão de internet dela. E aí, deixa eu só fechar as coisas aqui, gente, porque, né, a internet também não é obrigada. 10 coisas abertas. Muito bem, deixa eu só deixar aqui aonde que ela tá, deixou o recadinho dela. Então, assim, a gente tem problemas toda a vida, né? O importante é a gente, assim, quando a gente conhece a autossabotagem, o problema ele não é tão pesado. Porque daí a gente fala assim, eu tô com problema, vamos resolver. E quando a gente tá, né, na sabotagem, Diana, que bom você por aqui! Quando a gente tá... Gente, eu falei que eu fiz uma live esses dias e que aí a moça pôs fiz uma live, não, fiz um atendimento. E a moça tava tão, assim, elegante e tal, e ela falou assim, não, Leila, eu tô com uma almofada nas costas. Falei, então é isso que tem que fazer pra ficar maior, né? Então, assim, ó. Paloma, seja bem-vinda! Então, assim, quando a gente consegue controlar, né, a autossabotagem, que nem a Dani vai contar pra gente hoje aqui, a gente consegue... Deixa eu ver se ela... Isso. A campanha que ela fez na escola para o Dia das Crianças, tá? É que ela vai contar reflexo na Duda. O reflexo, gente, deu na filha dela, né? Então, ela lida com crianças, ela lida com mães, e ela lida com projetos, né, sociais, e muitas vezes ela falou pra mim, Leila, eu era muito assim, tinha que estar tudo muito certinho, tudo muito esquematizado, é uma característica do hipervigilante. Então vamos só recapitular para quem tá aqui
quais são os 9 sabotadores? Enquanto a Dani não entra. Então, assim, ó, a gente tem o crítico, que o crítico é aquele que vê o defeito, é aquele que aciona os outros sabotadores, sabe? Ele vê, meu, isso aqui tá errado, ai, mas aquilo, é o a mais dentro da sua coisa. Ah, mas você vai deixar por isso mesmo? Mas olha a situação, mais isso, mais aquilo. Ontem eu passei por uma situação assim. A gente estava numa situação que tinha 2 filas, a fila das mulheres e a fila dos homens, e a gente tinha que liberar a fila dos homens primeiro. E aí a gente tava liberando, aí uma mulher que tava na fila, né, falou assim, por que a fila deles é liberada primeiro? Aí, né, a pessoa que tava comigo falou assim, olha, é uma norma que a gente tem que liberar a fila dos homens, porque aqui é uma área feminina, então a gente tem que liberar a fila dos homens primeiro. Aí depois ela falou assim, ai, desculpa de perguntar, né? Aí, assim, na minha cabeça, eu falei, tá tudo bem, minha filha, era um sabotador crítico na sua cabeça, só que você não sabe, a hora que você souber, você não vai nem mais perguntar. Mas, voltando... A gente tem o crítico, e aí a gente tem 9 sabotadores de acordo com a nossa criação, de acordo com as experiências de vida que a gente teve ao longo da vida. Então, por exemplo, a gente tem o sabotador controlador, o sabotador vítima, o hiperrealizador, o hiperracional, o inquieto, o esquivo, o prestativo, o esquivo, vamos ver no livro, né? Porque eu devo estar esquecendo de algum assim muito. O hipervigilante, que meu Deus do céu, acaba. Já falei vítima, né? Hiperrealizador, já falei também. E o perfeccionista, justamente, são 9. Então, dependendo de como foi a sua infância, de repente você teve uma infância super protetora, e aí você desenvolve um sabotador vítima, sabe? Porque a mãe te protege demais, né? Eu lembro que eu tinha uma vizinha que os filhos dela nunca tinham culpa de nada. Os meninos eram tão danados e eles nunca tinham culpa de nada, eles eram coitadinhos. Gente, cresceu como sabotador vítima. Aí quando cresceu, falou assim, eu não consigo emprego. Sempre eles eram as vítimas das situações, sabe? Da situação. Ai, eu nunca consigo emprego, não consegue parar emprego. Por quê? Porque tá com o sabotador lá da mãe, que super protegia quando era criança. Aí não tem mais a mãe para salvar, né? Tipo a dona Florinda, assim, não tem mais ninguém para salvar meu tesouro. O que acontece com o meu tesouro? Não consegue se firmar em emprego, não consegue se firmar em relacionamento, né? Sabotador vítima, olha o que ele pode causar na sua vida. Você pode conhecer alguém assim. Sabotador controlador, geralmente é uma criança que ela assumiu responsabilidade muito cedo, ou porque os pais eram ausentes, assim, ou os pais trabalhavam muito fora e ela tinha que controlar a casa e ter responsabilidade e tal, e ela aprendeu a controlar aquilo e ela acha que isso é a coisa mais natural do mundo. Ela sim, o sabotador controlador, ele quer controlar a sua vida, ele quer te falar o que você tem que fazer muitas vezes, e é na maior das inocências, ele não percebe que ele tá sabotando. Às vezes as pessoas ao entorno ficam assim, caramba, mas né, nada pode, eu nunca nunca o que eu falo tá certo, nunca o que eu falo tem voz, ou essa pessoa fica me controlando muito, marido, né? Fica te controlando, fala, não, faz assim, faz assado, mãe, faz assim, faz assado, por quê? Porque ela tá com um sabotador controlador na mente dela. Quando ela cai em si, era o caso da Flávia, né? Quando ela cai em si, ela fala, eu tô, assim, estrangulando a minha vida e a vida de todo mundo, porque geralmente o controlador fica atarefado, tem um peso nas costas, que acha que o mundo vai acabar, né? Fica com aquele peso. E aí, às vezes, junta com o hipervigilante. Gente, o hipervigilante, ele tudo que pode dar errado, a pessoa fica pensando, sabe, sim, tudo que dá errado, só que tipo 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, sabe, não é um planejamento, não é que você tá fazendo um planejamento, olha, deixa eu prever, né, ver todos os pontos, tal, não, é uma coisa exagerada, é uma ansiedade extrema que tira sono, que faz comer demais, faz comer de menos.
Tudo por conta de ouvir essas vozinhas na cabeça. Aí a gente tem o inquieto, né? O inquieto é aquele que ele assim, ele nunca para com nada. Ele começa um projeto, não termina, aí começa outro projeto, porque aquele lá, não, esse aí deixa pra lá. Ele não termina as coisas, sabe? E muitas vezes é porque ele teve uma infância assim que não tinha muita base, ele ficava assim, sem saber o que ele tinha que fazer, ou tinha excesso de informação, excesso de possibilidades, e aí nunca sabia o que tinha que fazer, sabe? Excesso de brinquedo, excesso de brincadeira, excesso de atenção, muitas vezes. E aí ele nunca sabia, porque ele queria aproveitar tudo, mas ele nunca sabia o que aproveitava, e fica essa vozinha, aí essa pessoa cresce e acha que as coisas continuam assim, entendeu? A outra situação é do sabotador esquivo. Gente, sabotador esquivo. Esquivo. Ele é assim, as pessoas não querem entrar no problema, sabe? Não quer se envolver. Às vezes é uma criança boazinha que não quer se envolver em problema, ou que é ensinada a não se envolver em problema. Só que daí ela cresce, ela não se enfia em problema nenhum, mas assim, ela não resolve problema nenhum, porque os problemas estouram na vida, né? Então vai estourando os problemas e a pessoa fica sem ação. Ela vai barrigando, literalmente mesmo, vai barrigando a situação. Então esse é o sabotador esquivo. Eu atendi uma moça que ela tinha um esquivo tão forte que ela não dirigia, a Sueli, né? Vamos ver se a Sueli consegue fazer uma live com a gente também, porque ela conseguiu dirigir, gente. Ela conseguiu tirar o carro da garagem e passar aí pelo menos no shopping e visitar a irmã dela. A maior meta dela é pegar a estrada e visitar a filha na outra cidade. Essa é a maior meta dela. Mas é assim, se a gente não sabe que essas vozinhas na cabeça é sabotagem, a gente fica acreditando naquilo, a gente fica se limitando, a gente fala, isso não é pra mim. Gente, basta estar vivo para as coisas acontecer. Não vou nem falar que basta ter duas pernas, que basta ver, que basta enxergar, que basta ouvir, porque eu tenho muito contato com muitos surdos, né, que não ouvem e que têm contato com pessoas cegas, com pessoas que são cegas e surdas e tocam instrumentos musicais, né? Então, para mim, não tem limite. O limite é o sabotador que coloca na nossa cabeça. E quando você consegue resolver, controlar isso, quando você cai a ficha, ganha uma ficha, ó. A Laís vai ter uma apresentação e aí veio uma ficha, uma dracma, ó, é uma moeda grega. Então, quando cai a ficha, sabe? Os mais novos não sabem o que é cair ficha, né? Porque era no orelhão da Telesp, que você punha a ficha, aí caía a ficha e aí começava a ligação, né? Ninguém nem lembra que é por isso que chama caiu a ficha, né? Mas então assim, ó, cai a ficha que você pode controlar isso, né? Então, é muito libertador quando você... E aí, como que faz isso, Leila? A gente faz um teste. No link da bio aqui do Instagram, você baixa um e-book que eu fiz com o maior carinho. E aí você faz o teste. Aê, a Dani conseguiu entrar. E aí a gente faz o teste e aí você descobre como que tá a sua inteligência positiva. A Dani vai falar um pouco sobre isso, que ela já me mandou aqui na colinha. E você descobre quais são os sabotadores. Eu falei alguns aqui, né? Enquanto a Dani estava entrando, a gente foi conversando sobre alguns sabotadores, recapitulando quais eram os 9 sabotadores e tal. E aí agora a gente vai chamar a Dani para conversar com a gente. Vamos lá. Seja bem-vinda, Dani. Pega a aguinha, gente, porque para acabar com a sabotagem a gente precisa estar de água. Aê, lindona! Tudo bem? Que delícia! Aê! Tudo bem, Leila? Desculpa ter sumido desses minutinhos. A gente foi entrando, pessoal. A Gi entrou, seja bem-vinda. As duas Gi, ó. A Gi lá de Andréia entrou, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas, meninas. Essa é a Dani que eu estava conversando. A Dani, ela é gestora, né, do projeto social da ACM lá em Carapicuíba.
Então, a primeira vez que a gente se conheceu foi numa oficina Show Sabotagem, né? Com todos os líderes de projetos sociais. E foi ali que ela teve o primeiro contato, né? Com a autossabotagem. Foi. Aí foi que a gente ficou para as mães, né? E eu tava contando isso pro pessoal, né? Que como as mães são muito lutadoras, guerreiras, as mães das crianças aí do projeto, né? Então elas têm uma tendência a ser hipervigilantes, né? A ser... Nossa, tinha uma que era muito controladora, muito, muito. Não era a Dani, não. Não era você! Mas é Dani, bem normal, né? Obrigada por você estar aqui com a gente, compartilhando. Imagina. É um prazer sempre, Leila. É um prazer enorme porque você contribui de uma forma assim impressionante para mudar a nossa realidade. E eu acho que quanto mais a gente puder disseminar essas informações para poder, principalmente, que as pessoas aproveitem e sintam, assim, como a gente sente essa energia gostosa também de estar com você, né? Além do conhecimento, é muito bom estar com você, viu? Ai, que linda! Ô, Mas, Dani, diga, pode falar. então, uma das coisas, assim, que eu acho impressionante é que você tem uma sabedoria de transmitir o conhecimento de uma linguagem extremamente fácil. Porque às vezes a gente conhece, lê e tenta interpretar as coisas e não entende e não consegue assimilar. Eu acho que quando você traz para a realidade e exemplifica com os casos, né, com os exemplos que nós, principalmente as mulheres, passamos todos os dias com os filhos, nos relacionamentos, na questão do corpo, que a gente, querendo ou não, sempre tem uns ajustezinhos para fazer, né, querendo de alimentação, de emagrecer, de exercícios. Eu acho que isso é muito importante. Essa linguagem que traz para nós acaba ficando aqui. E eu acho que é isso que modifica o ser humano. É verdade. E é muito assim, é quando você conta história, né? Porque a pessoa se entende a teoria, mas quando você exemplifica ali na vida da pessoa, eu falo que quando eu estou fazendo a oficina de sabotagem ou a palestra, que seja conforme o tempo que eu tenho, né? Eu já fiz palestra de 20 minutos de sabotagem, não sei como é que foi que eu consegui, mas porque a oficina é pelo menos 2 horas, né? Pra gente ver, fazer os testes e tal. Mas quando eu começo a falar do varal, das todo mundo se vê, né? Não, todo mundo já se enxerga, né? Eu me lembro quando a gente se conheceu lá na CM, naquela oficina do show sabotagem, né? Isso. Você apresentando as 2 espadas. Aquilo para mim vivenciou realmente o que eu sinto, né? Por ter essa formação, né, de mais religiosa, de sempre priorizar a vida do próximo, né? Esse lado positivo que a gente tem. E, de repente, você ter que controlar e lidar com essa vozinha que eu descobri naquele momento que não era minha, foi uma delícia. Eu falei, gente, não sou eu. Sai um peso das nossas costas, né? Porque até então, se a gente fala assim, gente, como eu não vou fazer? Por exemplo, como eu não vou levantar de madrugada e fazer alguma coisa para outra pessoa, sabe? Aí vem a coerência, né? Aí desce a voz do sábio. Mas espera aí, às vezes é necessário. Mas às vezes é um sabotador prestativo mesmo que você deixa de fazer as coisas por você para fazer pelo outro. E aí você se ressente. O pior é a gente se ressentir porque não tem a contrapartida, né? Então, a gente tira um peso das costas muito grande, né? A gente tem uma paz. Eu falo, gente, que a paz que a gente adquire depois
a gente sabe que essa vozinha é sabotagem, não tem preço. E isso assim foi um limitante na minha vida que modificou dali para frente o meu comportamento geral, né? Que Tanto legal. pessoal quanto na minha relação de trabalho, porque eu percebi que eu poderia ouvi-lo e escolher e falar, não, peraí, eu vou fazer ou não. Então, essa sabedoria, né, de aceitar ou não que de fazer aquilo, isso é muito importante. Identificar que você está controlando e saber que não é você, realmente traz esse conforto de você poder falar, não, peraí, vamos deixar que essa vozinha vai ficar quietinha lá e depois a gente ouve, né? Abaixa o Depois volume. ouve. É. Exatamente, exatamente. E se permitir dar outros espaços, né? Quando eu vi que eu era extremamente controladora, extremamente deixava com que as pessoas limitava muito o espaço dos outros, eu percebi o quanto que os outros deixavam de crescer. Sim. Principalmente dentro da minha casa, minha filha. Uhum. Então, veio aquela visão da mãe que faz tudo pela filha, né? Que a gente tem essa proteção extrema, né? Até pela questão de ser só mãe e ter que lidar com todas as questões de escola, de alimentação, de carinho. E aí você protege controlando tudo. E deixa o ser humano vivenciar todas as experiências nas quais ele vai aprender. Uhum. E eu percebi isso e comecei a deixar a Duda a caminhar sozinha. E foi impressionante que esse ano a gente lá no CDC nós tivemos assim alguns problemas, né, em relação às festas e ela tirou um coelho da cartola impressionante, porque a escola que ela estuda sempre faz a campanha para idosos, para outras instituições. E aí ela falou, mãe, por que eu não posso fazer na minha escola uma campanha para arrecadar o presente do Dia das Crianças? Olha aí. Eu falei, É. gente, não acredito. Aí eu falei, será? Né? Porque Ah, vem gente, o será é sabotagem. Então, vem aquele documento, né? Ai, meu Deus, o relatório e não sei o quê. Aí você fala, toda essa parte burocrática, eu fechei o olho assim e falei, tá bom, então vamos ver o que que vai dar. E ela foi, e ela falou com quem precisava falar, se articulou, foi nas salas e explicou o que que era, né, a CM, para quem ir. Olha, depois a coordenadora veio me falar, ela explicou direitinho. Eu falei, gente, não é que ela sabe? Tá vendo? Então, né, olha o tanto que eu estava cortando, Mudando, né, né? limitando. O sabotador limita não só a nossa vida, porque a gente não é super, né? Então, assim, eu falo assim que quando a gente soma, né? A gente soma, quanto mais a gente soma, mais exponencia, né? Mais multiplica. Então, e quando a gente fica, não, eu quero controle, simplesmente a gente não consegue, não tem o É, mesmo poder, né? é. De persuasão, poder de relacionamento e cada pessoa. E aí, quando a gente vê essa diferença, né, a gente fala, gente, como é incrível. E aí, e é um aprendizado diário, né? Você até comentou, você mandou aqui na Leila, ela me mandou as coisinhas pra gente não esquecer de falar, né? E ela falou que, assim, é um aprendizado diário, e é diário mesmo. Hoje cedo a gente, né, bateu um papinho e assim, aposto que minutos antes de você entrar, ele tava aí na sua cabecinha te falando, né? Tava. Ah, você, assim,
fora os outros contextos que estavam acontecendo aqui, mas tinha toda uma pressão do tipo, ai, o lugar, ai, a bateria do celular, todos esses limitantes que você fica assim, e na hora você fala, gente, mas é a minha vida, sou eu, é o que eu vivencio. Então, assim, na verdade, é lidar com o que acontece no dia a dia, né? Uma outra coisa que para mim assim tem sido muito importante quando você falou da questão da inteligência emocional, de respirar e Uhum. principalmente passar a mão na cabeça, porque eu tenho o privilégio de ter meus cachinhos, né? É, a gente demora muito para fazer esses cachos, né? Pois E aí eu tato aqui é bem fácil, né? Facinho, né? E eu tenho percebido que normalmente a hora que eu me perco um pouco, eu ativo, sabe? Tento Exato. pegar para ver se eu consigo sentir, exercitar um outro, né? Um outro olhar, chamar atenção, tirar o foco daquele que para mim eu não estou conseguindo desenvolver. E isso tem feito muito bem para mim. É uma outra coisa que, assim, quando você colocou lá os 5 pontos, né, de exercício da inteligência, esse tem sido para mim, assim, uma coisa que eu tenho aplicado bastante e tem funcionado. E assim, e é uma coisa que a humanidade ela tá muito no automático. E quanto mais a gente que mora em grandes centros, né? Quem mora no interior ainda às vezes consegue ter aquela respirar melhor, não tem a vida não é tão frenética, mas aqui a vida é muito frenética. Só que isso, além da gente, por exemplo, muitas vezes não encontrar tempo para fazer atividade física, que é uma coisa natural para gerar hormônios do bem-estar. Então a gente não tem tempo. A gente não come direito e não come devagar, né? Geralmente é engolindo e é uma comida rápida, é uma comida pronta. E mesmo a gente não presta atenção no paladar, né? Mesmo que a qualidade da comida não seja boa, a gente nem usa aquele tempo para o paladar. A gente tá ali, né? Ai, deixa eu ver, deixa eu aproveitar para ver. Então, É, quando a gente vê como é simples, a gente tá na nossa mão, a gente não precisa pagar para fazer nada, né? Tá na nossa isso. mão. É só a gente prestar, desviar, que nem você falou desviar a atenção daquele momento para um órgão do sentido. Né? Então, eu estou dentro de uma reunião, a pessoa está discutindo do meu lado, passa a mão no seu cabelo, você fala, nossa, por que a pessoa está passando a mão no cabelo? Porque está ativando o seu lado sábio mesmo, né? O seu lado positivo. E aí a gente fala, nossa, é como se tivesse a cobra encantada, né? A pessoa está ali a cobra vai dar o bote e aí alguém joga uma pedra. Aí você sai daquele encanto da negatividade e consegue encontrar uma alternativa. É bem isso, né? E é É. uma coisa, é que nem você falou no começo. É uma coisa tão simples, e é uma diferença tão grande na vida de quem tem, que assim, sinceramente, eu até comentei uma vez aqui, eu falei, eu vou chegar no governador, depois no presidente, para a gente colocar isso como grade curricular, sabe? Exatamente. Assim, porque Exatamente. é um acesso muito fácil e a diferença que faz na vida da pessoa é muito grande. É, as mães, né, depois que você esteve lá, elas vivem pedindo, lógico, né, para você voltar, porque para elas, algumas, inclusive, colocaram, não sei se você se lembra, tinha uma que cozinhava em casa, que Aham, trabalhava, fazendo bolos para fora. aham. E ela fala que aquilo que você ensinou naquele dia, para ela também, ela guardou e ela usa todos os dias. Então, são coisas que a gente vai praticando no dia a dia e você vê uma mudança de comportamento segura depois de um certo tempo. Aquele caderninho, eu nunca me esqueço, o caderninho da gratidão. Aham. Inclusive, então, eu também tenho, viu? Aham.
Porque eu acho que é uma prática também que a gente deixa de colocar, né? Lógico que a gente tem nas nossas orações o hábito de agradecer, mas quando você escreve, você deixa concreto, né? E Aquilo. tangibiliza, né? Deixa Exatamente. tangível. Você Isso, consegue pegar na mão e você consegue apalpar, assim, né? Nossa, esse dia aconteceu isso. isso. E se a gente fosse lembrar, a gente não ia lembrar. Porque o nosso cérebro, a gente recebe muita informação, é muito estímulo, né? E então E olhar, né? a gente tem muito estímulo no cérebro, de barulho, nos sentidos, né? Então, barulho, quente, frio. Então, o cérebro, ele pega pra gente, para não pifar, ele pega e a gente se concentra só no que é mais urgente. Então, às vezes, uma gratidão que a gente teve por alguma coisa. Por exemplo, hoje, na hora do almoço, eu fiz carne moída, gente. Arroz integral, feijão, carne moída e salada. E a minha filha falou assim, mãe, a comida estava tão gostosa. Se a gente não escreve e amanhã ela reclama da comida, eu só vou lembrar que ela reclamou, não vou lembrar que ela elogiou. Né? Exatamente, exatamente. A E aí gente a gente dá muito mais valor e muito mais atenção para o lado negativo das coisas. Haja vista as notícias, né? Nossa, de sexta-feira para cá, meu Deus. Né? Se você vê internet, bombou. eu não vejo, eu simplesmente não vejo, não É. entro. Aí tem uma menina, teve uma vez, teve um caso do rapaz, do piloto que jogou o avião lá nos Andes, e eu trabalhava no Vigilância do Peso ainda. O acidente tinha acontecido na quarta-feira. No sábado, eu fui trabalhar em Itaquera, e aí a menina que trabalhava comigo falou assim, nossa, você viu? Eu falei, não vi. Não vi, porque assim, gente, já é tanta coisa que eu acho que a gente pode filtrar, né? Que É. não, aquilo não vai, aquilo, assim, é claro que a gente tem que cumprir com as nossas obrigações civis, tal, tudo. Mas você deixar a sua vida inundar de negatividade dessa tal forma, eu acho que é escolha. Porque nem você falou. A gente hoje sabe que a gente pode escolher e não é escolher porque a gente não quer entrar em discussão política, não, eu quero escolher porque eu quero preservar a minha inteligência positiva, né? E uma coisa assim também bastante especial que guardo da sua fala é a energia que a gente gasta pensando nisso, né? Em coisas que não são favoráveis, né? Direcionar o nosso pensamento também é extremamente importante, porque quando a gente vê esse monte de coisa aí inútil, né? Digamos, que não adianta, o que a gente pode fazer? Né? Quem somos nós para direcionar? Então, gastar energia, tempo, que é extremamente útil, pensando. Então, vamos pensar em coisas saudáveis, em coisas que faz bem, resolver aquilo que está ao nosso alcance, porque o pensamento é energia. Então, gastar isso a nosso favor gera um benefício para nós. Então, E a gente precisa, né, também ver o quanto que a gente consegue de gerar energia, né? Então, assim, por isso que a gente precisa se inundar. Entrou uma pessoa aqui especialista em fazer isso. A Manu, ela é especialista em encontrar detalhes e coisas assim em volta do mundo, né? Porque a Manu agora está no México. Ela mora em Manhattan, mas ela é do Rio. Ela é carioca. E, eita. e a gente troca muita figurinha assim, né? Porque a gente, sabe, a gente. Nossa, por exemplo, ela viu uma flor do maracujá e eu vi uma orquídea e eu mandei para ela. E é uma coisa tão boa, porque assim, não é só a beleza da natureza, é o cuidado, sabe? Então, tudo isso faz com que a gente vá, assim, fazendo um depósito de inteligência positiva. Então, quando vem uma notícia que vai te desestruturar, alguma coisa assim, você não vai tão fundo, né? Você pode até se desestruturar num dia, você está passando por uma fase difícil, né? Eu até comentei com o pessoal antes da live,
você tá com a mãe em tratamento e tal. E aí você me comentou da sua filha, né? Do que a Duda comentou, que ela não tá, que ela não aguenta ver a avó sofrer e tal. Mas, assim, não tem, assim, a gente tem que se inundar de coisas positivas, né? Porque aí a gente consegue lidar com os dias que não estão tão bons, né? É, então, é nisso que a gente se fortalece, né, Helena? É verdade. Eu entendo que existem momentos na vida da gente que a gente não gostaria de passar. Justamente. Eu acho que se a gente for colocar numa balança, ninguém quer, né? Passar por dificuldades, por principalmente problemas de saúde, né? Mas são fases na vida da gente e nós temos as nossas escolhas, né? E passar por eles, sabendo lidar com o sábio, e poder escolher e deixar o outro falar, olha, estamos aqui sim, esse é o momento de vivenciar isso, sim, nós vamos aproveitar isso de alguma forma. E aprender, né? Eu, eu, Sim, eu acho que assim, a coisa mais incrível é você perceber que não tem, não tem experiência ruim, você isso aconteceu comigo e nossa, não, o que eu aprendi com isso, né? O que estou aprendendo com isso? O que isso está trazendo de bom? Porque sempre tem o lado bom, né? Sim, sempre tem o lado ruim também. Né? Então, por exemplo, a gente estava comentando que as mães que são super protetoras têm o lado bom de estar ali protegendo o filho, né? É um carinho, é um excesso de carinho, um excesso de atenção, tal. Mas na criança está criando um hipervigilante, está criando às vezes uma criança inquieta, né? Com um sabotador inquieto que vai atrapalhar ela lá na frente, né? Então, sempre vai ter as duas moedas, mas é por isso que a gente precisa dar um show na sabotagem, abaixa o volume, ela sempre vai existir na nossa vida toda, até a gente afim dar o último suspiro, a gente vai lidar com a sabotagem, né? Por isso que quanto antes a gente aprender a lidar, melhor, né? é melhor. Você sabe que existe um choque muito grande das mães quando elas percebem que essa reação das crianças é por conta delas, né? Sim. Principalmente essa hiperatividade. Mas pare e pensa, se a gente controla extremamente os filhos, não permitindo que eles façam as descobertas, como é que eles vão aprender? Então, Exatamente. existe um mundo que a gente fecha, e de repente a criança tá lá gritando, querendo aprender tudo, subindo pela parede, e a gente percebe, né? Infelizmente a mãe cai na realidade e fala: nossa, eu controlei tudo, meu filho. E aí, né, faz o caminho contrário, né? De deixar que a criança comece a aprender pelas, né, enfim, N dificuldades, as descobertas vão sendo outras, e aí o caminho vai trilhando cada um o seu. A mãe vai aprendendo a não controlar tanto e a criança vai aprendendo aquilo que as fases vão passando, né? Então, o conhecimento da mãe, principalmente, reflete muito na criança. E Sim. nós, quando a gente sabe que está controlando, é um ganho enorme para nós. E eu acho que outra coisa que liberta muito eles é eles entender que a responsabilidade das escolhas dele é deles. Né? Porque, assim, às vezes as mães estão lá ouvindo o sabotador, controlador, hipervigilante, prestativo na cabeça delas. Não, faz tudo pro seu filho, tal, não sei o que, não sei o que. Aí a criança cresce e ela não se dá conta que a responsabilidade dos atos dela é dela e do futuro dela é dela. Né? Então, é muito incrível. Quando eu fiz uma oficina show sabotagem com a turma do CDC lá de Itaquera, né, com os jovens principalmente, porque as crianças ainda não têm muito discernimento, mas os jovens, o que marcou muito para mim foi uma menina que ela era extremamente autocrítica e perfeccionista. E aí ela viu que se ela continuasse crítica, e é muito incrível que muda a postura da pessoa, né? Porque a pessoa tá assim,
montada no sabotador, né? O sabotador tá ali, montadinho na cabeça dela. Aí você desmascara, a menina, assim, ela relaxou, ela falou assim, gente, então eu não preciso ser tão chata, né? Ela era chata com o irmão, ela era chata com as coisas, ela treinava judô, então ela era extremamente perfeccionista, tem que ser, tudo bem, né? Tem que buscar perfeição, tal. Mas ela viu que o excesso daquilo ia atrapalhar ela no futuro, né? E aí ela, gente, parece que tirou 100 toneladas das costas da pessoa, é muito incrível, né? O perfeccionista é realmente, eu me lembro que deu também na minha, quando a gente fez lá a avaliação, e eu me vi assim, de uma forma que eu falei, meu Deus, como é que eu não percebi que eu era assim, né? Uhum. E eu sou, assim, extremamente certinha em alguns pontos, e quando a gente levantou todo esse questionamento, ficou tão claro para mim as lacunas, aonde estavam, onde eu podia melhorar, aonde eu podia alterar, aonde eu estava exagerando, e isso mudou realmente, principalmente no meu trabalho, Leila, foi impressionante, porque a vida das pessoas com quem eu trabalho era muito da prática, de ter, assim, seguir as regras, de prazos. E eu percebi que quando você não cobra, quando você não faz todo aquele controle, não tem todo aquele acompanhamento, a pessoa cria ferramentas dela, do jeito dela, para fazer isso. E Olha só. sai. E as coisas acontecem do mesmo jeito. E aquilo acaba saindo das suas costas. E E fica... cresce a gente, cresce a pessoa, né? É um crescimento mútuo. E a gente fala, meu Deus, eu estava limitando isso. E o melhor, né? Não era eu, era o sabotador. Então, melhor ainda, né? Melhor ainda, melhor ainda. Então, ó, só para a gente não esquecer, você estava falando de conhecer os sábios sabotadores, né? Saber que eles são vozinhas internas. Você escreveu isso para a gente não esquecer de falar. Então, isso ficou muito claro naquela oficina que a gente se conheceu da CM. Isso foi uma das coisas assim mais importantes que, na verdade, iniciou para mim, inclusive, o coaching. Depois eu caminhei bastante com a Isabel. Tenho caminhado com você até hoje, eu acho que, né, volto a dizer, isso é muito importante. Aquele trabalho que a gente fez com os jovens também foi importante. Eu acho que essa realização da Duda também foi um pouquinho daquela semente, né, de autoconhecimento, principalmente dela perceber que ela pode também, né? Eu acho que eu dei o espacinho, né? Deixei de controlar um pouco e ela também sentiu que ela podia caminhar. Ela era responsável, né? Ela podia fazer um caminho, ela podia criar a realidade, né? Porque aquele dia a gente fez com eles uma oficina de criar realidade, né? E eu lembro que tinha um dos meninos que ele estava super resistente. Quando você está acostumada a lidar com o sabotador, quando da pessoa falar, você já percebe qual é o sabotador que ela tem. Deixa eu só dar boas-vindas para a Ritinha, seja bem-vinda, a Carla, o Hudson entrou, a Márcia, a Ká, sejam bem-vindas, Ricardo, sejam bem-vindos, pessoal. E a gente está falando com a Daniela, e ela está contando toda a experiência que ela teve, a mudança que conhecer os sabotadores trouxe na vida dela. E aí, aquele dia, eu lembro que era um menino, ele era alto, não lembro o nome dele, e ele tinha um irmão menor, que o irmão menor, assim, era muito mais ágil que ele. E aí, assim, a gente percebeu que no final daquela reunião, eles caíram em si, que tipo, nossa, eu tô me fazendo de vítima, né? Eu posso mudar se eu quiser.
Então, eu até sei de quem que você está falando, né? São duas figurinhas, assim, deliciosas lá, que cresceram, né? Uma família que a gente atende um bom tempo, já tem a irmã deles, também está lá até hoje, e a gente conhece a história e sabe que realmente isso faz a diferença. Eles estão, inclusive, já trabalhando o jovem aprendiz, né, para ser contratado como jovem aprendiz. Então, hoje, ter essa experiência de conquistar o seu próprio, né, o seu próprio caminho, trilhar com seus passos e saber lidar com as vozinhas no ouvido, não tem coisa melhor, né? É verdade. Então, assim, a gente tem que sempre ter metas, né? Eu falo assim, gente, a minha grande meta é isso, ir para a escola, né? Porque daí, principalmente no ensino médio, porque no ensino médio, antes ainda eles não têm tanta responsabilidade, maturidade, né? Mas no ensino médio, eles começaram, que é justamente quando é aquele pessoalzinho, né? Eles estão saindo, aquele pessoalzinho que a gente pegou do corpo de líderes, né? E aí, quando eles saem e vê que, nossa, eu posso criar uma realidade que nem a Duda fez. Ela tem quantos anos, a Duda? A Duda tá com 13. Com 13. Já criar essa diferença na vida das crianças, né? Conseguir doações e tal. Gente, essa experiência que ela teve, ela vai levar para a vida. E ela cresceu muito, né? Em um mês. É muito engraçado que é coisa de um mês. Né? É muito rápido, é muito rápido. É muito rápido. Eu acho que quando ela também percebeu o quanto era importante, o quanto ela ia, né, fazer por aquelas crianças, que ela sempre viu fazer, né? Porque ela sempre participou. Eu sempre achei muito importante ela vivenciar isso e estar junto, tanto das crianças quanto minha na ACM em geral. Eu acho que isso é um papel que eu quero que a Duda sempre vivencie, né, o máximo possível. Mas quando ela percebeu que ela tinha esse acesso e que ela podia fazer ela sozinha, trouxe um conhecimento, uma sabedoria para ela lidar com as ferramentas dela sozinha. Assim, impressionante. Ela ficou mais madura, eu até nas notas eu acho que melhorou e talvez tenha sido um reflexo dessa ação. Na escola dela, assim, o conhecimento, depois eles foram viajar, fizeram uma excursão agora no Sul e no Dia das Crianças, foi dia 12, no dia do professor, os professores pediram para os colegas da sala tal, também dar parabéns para ela, porque ela foi monitora, sabe, na excursão. Então, como foram alunos menores, é um comportamento que ela percebeu que ela gosta, né? Ela fica com as crianças da tarde e talvez ela não tinha percebido. Justamente. Às vezes ela fala assim, eu tô vindo porque a minha mãe não quer deixar eu sozinha em casa. E eu às vezes poderia até ir emburrada, não queria estar aqui, queria estar em outro lugar, tal. Mas o fato de aí ela tá trabalhando totalmente o crítico dela, controlando já o crítico dela, né? Marcos, seja bem-vindo, amigão. Marcos tá lá em Taubaté. E é muito incrível, porque assim, quando o crítico, ele critica as circunstâncias, ele critica a autocrítica, né? Ele se critica e ele critica os outros. Então, numa situação dessa, que de repente vocês não estavam conseguindo as doações de brinquedos com os empresários, tal, que vocês estavam acostumados, ela conseguiu usar a mente sábia para encontrar uma alternativa, né? E se a gente imagina a gente conseguir fazer isso na empresa, na família, em todas as situações da vida. Não consegui por aqui, deixa eu tentar por esse, por esse, por esse. Sempre com 3, né? Pelo menos. E o aprendizado que ela tem com 13 anos, gente, né? Então, assim, é por isso que é tão importante as mães, os pais,
professores, né, terem esse conhecimento de autossabotagem, porque ele vai melhorar tanto a vida, né, a gente melhora a vida nossa, mas a gente melhora a vida, as vidas que estão por vir, a próxima geração, né? Então, eu tenho percebido, inclusive, naquele grupo que a gente trabalhou, agora eles estão terminando, né, já o curso de pré-líderes, e sábado agora teve o curso de empreendedorismo, né, uma aula deles. É impressionante como eles estão atuantes. Eles querem, sabe, ir nas empresas e já elencaram todas as demandas lá do CDC, sabem quais são as estratégias. Então, foi para eles, eu imagino que lá em Carapicuíba, né, por ser um município, né, extremamente vulnerável, com inúmeras situações, eles vão ser destaques no futuro, porque são jovens que estão adquirindo uma bagagem emocional, né? Uma bagagem de sabedoria, de lidar com eles mesmos, que os outros não têm. Então, possivelmente vão se destacar lá profissionalmente, pessoalmente, são pessoas que no futuro vão possivelmente contribuir para aquela cidade, né? E a gente espera que sejam pessoas que tenham famílias saudáveis, que sejam pessoas do bem. E saber que nós pudemos contribuir com isso, como ACM, como pessoa, né? Verdade. Isso é muito gostoso, muito Verdade. gostoso. Seja bem-vinda, Kelly, boa noite. Veio a Kelly, a Vila Bueno, escreve seu nome. E aí, assim, eu falo, né, que eles são já, as crianças assistidas, né, pelos projetos sociais da SEMI já são crianças diferenciadas, porque elas já têm esse acesso à atividade física, a uma alimentação mais balanceada, que é tudo coisa que reflete na inteligência positiva e na sabotagem, né? Então, assim, se você tem uma má alimentação, você não tem condições fisiológicas de controlar a sabotagem. Então, é claro que você vai ser uma pessoa mais agressiva, uma pessoa mais crítica, porque você não tem os nutrientes necessários, né? Então, e se a gente imaginar a quantidade de criança nessa situação, é muito grande. Recentemente, eu fiz uma palestra numa Fundação Casa. Gente, é de doer, assim, é de chorar, porque você vê aqueles meninos, eles não conseguem ter perspectiva de vida acima de 25 anos, né? E aí a gente vai puxando. Adri, seja bem-vinda! A gente vai puxando, né? Olha, mas o que você vai ser quando você tiver 30 anos? Não, eu não sei se eu vou estar vivo. Essa é a resposta. E aí você analisa o meio deles, porque o meio importa muito, né? E aí você começa a conversar, e aí alguns deles já são pais, e nenhum deles tem 18 anos, né? Nenhum. E aí o engraçado é que o que é pai, ainda ele conseguiu se ver com 30 anos, trabalhando numa barbearia, sendo um cabeleireiro, alguma coisa assim. Ele conseguiu enxergar. Mas eles não têm nutrição. Quando eles estão ali, ainda tem. Mas no meio deles, eles não têm nutrição adequada, não tem sono adequado, não tem hidratação, não bebe água, muitas vezes. Então, fisiologicamente, já não consegue controlar direito a sabotagem. E o ambiente só tem estímulo negativo, é complicado. Só que eu falo assim, gente, eu não me... Como é que fala? O ser humano eu não me assusto mais com o ser humano. Mas também eu não perco a fé, porque realmente, quando a pessoa quer, quando ela cai em si, que a realidade da vida dela é ela que faz e que ela pode mudar esse ciclo que ela tá, né? Então, essas crianças, elas já perceberam que elas podem mudar a realidade. Essas crianças que são aí assistidas por você, e elas já perceberam, né? Conforme vai crescendo, elas já vão percebendo, e elas já têm esse preparo muito maior. Foi engraçado, nós fizemos uma atividade
recentemente de reciclagem e começamos a pintar todos os galõezinhos que a gente recebe de sabonete. E a ideia era colocar esses galões, amarrar em postes do município e que eles pintassem com as características do projeto. Então, eram desenhos deles, que vinha o nome, enfim, tinha que ir a carinha deles. E foi impressionante a reação deles.